filhos de Deus que ao céu subirão. Vindo em nuvens, Jesus surgirá, e visto por todos os homens será. Seus anjos virão deste mundo levar os que com Cristo irão reinar. Que dia de júbilo e esplendor, ó glória a Jesus o Senhor. Arrebatado aos céus, por Cristo eterno Rei, lá eu verei o grande Deus. Ó, quão feliz serei! Cristo Jesus dará aos escolhidos seus a eterna morada, Jerusalém de Deus. Então, a mensagem preparando-se para o arrebatamento, né? Como nós vimos, aqui nós temos um mapa cronológico da escatologia. Isso aqui vai falar sobre o final dos tempos, que é o significado da palavra escatologia. Escato quer dizer fim, logia estudo. Então, aqui nós temos como a Bíblia ela profetiza sobre como será no final dos tempos. Ali na ponta você vê aqui, falando sobre o Antigo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento até a morte de Cristo, né, se passaram, isso aqui vem desde o início. Depois da morte de Cristo, nós estamos agora aqui na era da igreja. Esse gráfico ele é muito grande e complexo, eu só quero citar ele por causa da parte do arrebatamento. Nós estamos aqui, nesse momento aqui, vocês estão vendo a setinha? Na era da igreja, na era da graça. E bem aqui, antes dessa era da igreja, né, foi quando Jesus morreu, isso há 2000 anos. E o próximo evento que vai acontecer é o arrebatamento. Quando esse arrebatamento, nós seremos levados para encontrar com o Senhor nos ares. Depois a gente vai tirar mais tempo para entender melhor esse gráfico. E aí cada um desses eventos, tudo isso daqui, cada tópico, cada palavrinha aqui merece um estudo só dele. Nós temos a grande tribulação, que é algo que ainda vai acontecer, né? E é aquilo que a gente, o arrebatamento é exatamente a igreja ela ser tirada do mundo para não participar da grande tribulação, que é também chamada a época da ira de Deus. É o dia do Senhor em que Ele vai derramar a sua ira sobre o mundo. E a gente vai ver no estudo que Jesus ele prometeu, aquele que fosse fiel não iria passar por essa grande tribulação. Então, avançando, o arrebatamento na Bíblia. Começando como isso é uma doutrina que está escrita na Bíblia. É algo que muitos vão dizer que não. Mas nós vamos começar isso vendo em Apocalipse 2. Vamos abrir Apocalipse capítulo 2. É quando Jesus está escrevendo as cartas às igrejas, na revelação que ele deu a João na ilha de Patmos, em Apocalipse. Não, na verdade é Apocalipse 3. Apocalipse 3, no verso 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui começa a promessa de Jesus, que ele diz que vai te guardar, aquele que guarda a palavra dele no seu coração, aquele que é fiel. Ele promete, eu te guardarei da hora da tentação. Aqui em outra versão diz,
Porque você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Então, aqui Jesus está prometendo que para aquele que guardou a palavra dele, ele vai guardar da hora. Ou seja, essa hora que vai acontecer, essa provação que vai acontecer sobre a terra, ele diz que aquele que for fiel, ele vai tirar do mundo e vai permitir que essa pessoa escape de tudo de ruim que vai acontecer. Essa fase da grande tribulação, tem muita gente que fala assim, nessa época aí vai aparecer o anticristo e ele vai perseguir a igreja. E a igreja está muito frouxa, né? A igreja está muito solta, a igreja está precisando mesmo passar pela grande tribulação para ela ser mais santa, né? Para ela ser mais fiel. E aí a questão é o seguinte, nesse período, não é mais período da igreja se reunir, não vai ser mais um período da igreja estar cultuando e evangelizando como é hoje. Tudo que a gente tem hoje de permissão nessa época vai ser proibido, a igreja vai ser perseguida, quem for fiel a Cristo será morto. Então a ideia aqui, nós vamos ver conforme Lucas vai dizer, é que nós temos de escapar desse período, porque quem ficar aqui, o destino vai ser morto, né, pelo anticristo. Então, outra motivação aqui para falar sobre arrebatamento, né, que é onde está escrito também na Bíblia, né, além de Apocalipse 3:10, está lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 15. Então vamos ler. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, né? Os que já dormem são aqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Ou seja, aqui Paulo está falando que os cristãos, eles não devem ter a mesma entristecimento, né? Mesma tristeza como os demais que não têm esperança, né? Quando um parente seu morre, isso vale para os que forem salvos em Cristo, né? Nós temos a esperança de que eles irão ressuscitar. Aqueles que não forem salvos, né? Então, infelizmente, não irão ressuscitar. Mas vamos lá. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que forem salvos, aqueles que aceitaram a Jesus. E daí a importância de nós evangelizarmos a quem nós amamos, né? Nossos parentes, aqueles que nós queremos bem, algum amigo, alguém que você gostaria de ver no céu. Daí a importância. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí já começa a nossa bendita esperança. Porque algum parente nosso que estava em Cristo, que aceitou a Cristo, morreu, ele vai ressuscitar. E aí olha como segue. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Pronto, aí aqui é onde tem arrebatamento. E aí o que é o arrebatamento, né? O arrebatamento é nós sermos levados desse mundo para encontrar com Jesus nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a gente precisa entender o que é o arrebatamento, né? Até para desejar fazer parte dele. Então, ele começa aqui, né, em 1 Tessalonicenses 4, falando que isso vai ser, o arrebatamento é para quem estiver vivo. E, assim como os que morreram em Cristo, que serão ressuscitados, né, o que importa é estar em Cristo, é ter Cristo, Jesus Cristo no coração, de maneira verdadeira, né? Porque aí, quem realmente for fiel a Cristo, quem tiver Jesus no coração, vai ser arrebatado, juntamente com os que vão ressuscitar, para encontrar com Cristo nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estar para sempre com o Senhor.
Uma outra forma de você entender o arrebatamento é, imagine uma criança, né, que ela está aqui num trem, num trilho, e está vindo um trem, vai passar por cima dessa criança. Digamos que fosse o pai ou a mãe que estivesse perto e olhando aquilo, qual seria a reação desse pai ou dessa mãe ao ver essa criança? A ideia é que o que arrebatamento aqui quer dizer, nesse versículo, arrebatar, lá no grego é harpaxo, que quer dizer arrancar com força, rapidamente, com muita velocidade. Ou seja, se você vê essa criança aqui em cima desse trilho, será que você iria calmamente caminhar e pedir, olha, sai do trilho, está vindo um trem, você precisa sair daí? Aí ela, normalmente muitas vezes a criança diz, não quero, tá legal aqui, estou brincando, ó, por exemplo, aqui, ó, tá brincando com as pedrinhas. Então, o que o arrebatamento representa para o crente, para quem confia em Jesus, é Jesus, imagine que o trem já está vindo ali, aqui não está vendo na imagem, o trem está vindo. Arrebatamento quer dizer você vir, pegar essa criança e tirar desse trilho rapidamente, para salvá-la de um mal ou de um perigo que está acontecendo. E esse também é o significado que está lá em Apocalipse 22:7, quando Jesus diz assim, eis que venho em breve. Esse em breve aqui não quer dizer que foi uma coisa que foi dita há mais de 2000 anos, que seria logo depois que ele falou aquilo. Não é nessa noção. Aqui quer dizer que quando eu vier, eu virei rapidamente. Tá? É o mesmo modo. Como é que você iria salvar essa criança do trilho? Você iria salvá-la rapidamente. Você iria chegar, pegar ela, abraçar e sair do trilho. Então é a mesma noção. Jesus, quando ele vier, ele irá nos trazer, nos tirar da terra e levar para o céu de maneira rápida. Quando ele vier, será rápido. Será muito breve. A Bíblia vai dizer no próximo versículo que vai ser um piscar de olhos. Certo? E aí, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Isso porque Apocalipse é um dos livros da Bíblia que tem uma bênção só por você ler Apocalipse, só por você ler e procurar entender, porque, de fato, Apocalipse é um pouco difícil de entender. Mas aí é onde você tem que ter o desejo de querer entender, você querer buscar o entendimento sobre Apocalipse. Então, entendendo aqui, o Apocalipse, o arrebatamento é você rapidamente tirar alguém de um lugar. E é Jesus nos tirando rapidamente de um perigo grande que virá, que é a grande tribulação. Então, em outro versículo, né, também lá agora em 1 Coríntios 15, ele diz assim, eis vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E isso faz parte também do arrebatamento. Quando Jesus vier, ele não vai apenas nos tirar desse mundo. Nós também vamos receber um corpo transformado, um corpo semelhante ao dele, um corpo que não mais se cansa, que não mais envelhece, que não mais morre, entendeu? Porque nós, desde que nascemos, assim que a gente chega nesse mundo, nós já começamos a morrer. Só o fato de passar o tempo, nós já estamos caminhando por um dia para a morte. Após o arrebatamento, a promessa de Cristo é que nós teremos um corpo semelhante ao dele. Isso vai ser algo que também é o que foi dito no versículo anterior, algo muito rápido. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, né? Ou seja, também isso daqui é algo fantástico, porque não depende de até você ter um corpo que está enterrado num lugar ali, bem bonitinho. Alguém vai dizer, não, mas como é que vai ser, por exemplo, com alguém que morreu estraçalhado numa bomba? Não importa. Jesus, ele tem um poder, ele é Deus, então não importa como a pessoa morreu, de algum modo essa pessoa ela vai ressuscitar, vai receber um corpo novo, um corpo incorruptível, um corpo que não envelhece, que não adoece, que não pode ser machucado, que não pode sofrer nenhum dano, que não pode ser queimado, que não bala nenhuma vai mais ferir esse corpo, que nenhuma doença vai atingir esse corpo. Essa é a promessa que nós temos. E isso serve para todos. Não importa, esse corpo não vai ter nenhuma deficiência, não vai ter ninguém com problema nas pernas, ninguém com problema nos olhos.
ninguém surdo, ninguém com nenhum problema. É um corpo perfeito, essa é a promessa de Jesus. Isso tanto para os que já morreram e para os que estiverem vivos. É interessante que uma das coisas importantes sobre o arrebatamento é que ele pode acontecer a qualquer momento. Não existe nenhuma condição ou um evento que tem que acontecer antes do arrebatamento para que ele possa vir. Outros eventos da Bíblia, dos fim dos tempos, especialmente nesse gráfico aqui, tudo isso aqui é uma série de condições. Por exemplo, aqui fala do milênio. O milênio não vai acontecer a qualquer momento. Antes do milênio tem que ter o Armagedon. Antes do Armagedon tem que ter a grande tribulação. Antes da grande tribulação tem que ter agora. O arrebatamento ele está aqui e nós estamos nesse momento. Então, quando para o arrebatamento acontecer, não tem nenhuma condição prévia. O arrebatamento ele já é iminente. E uma das provas que ele é iminente e pode acontecer a qualquer momento é exatamente porque até o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse texto aqui, ele falou assim: depois nós, os que ficarmos vivos. Então, para o apóstolo Paulo, ele tinha tanta certeza que poderia acontecer a qualquer momento, que há 2000 anos ele achava que ele ia participar. Só que no caso ele não vai participar do arrebatamento, ele vai participar da ressurreição. Porque os que já morreram em Cristo, eles irão ressuscitar. Então o apóstolo Paulo vai ressuscitar. O apóstolo Pedro, todos os apóstolos, todos os crentes, todos aqueles que já creram e confiaram em Jesus e que já morreram, eles irão ressuscitar, participar do arrebatamento, né? Como a gente vê aqui nessa imagem, ó, essa imagem ela ilustra as almas, os corpos indo encontrar com Jesus nos ares. Isso aqui vai ser todo subindo, esse momento vai ser algo assim fantástico, porque os mortos irão ressuscitar, os vivos irão subir, certo? E isso, uma das coisas que também nós sabemos é que isso não vai ser visto pela humanidade. Para a humanidade que vai ficar aqui, só o que eles vão ver são pessoas sumindo, certo? A única coisa que eles irão enxergar. Então aqui todos, né, irão ser levados para o céu para encontrar com Jesus nos ares. E aí, né, ainda em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer: porque convém que isto, né, esse corpo mortal, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Ou seja, outra característica do arrebatamento. O arrebatamento, ele fala de imortalidade, ou seja, é um dos grandes motivos, até porque lá em Tito 2:13, a Bíblia fala que participar do arrebatamento é a nossa bendita esperança, né? Que nós iremos encontrar com Cristo nos ares, dali nós iremos para o céu, dali nós nunca mais iremos sofrer mal nenhum, nunca mais iremos passar nenhuma dor, nunca mais teremos nenhum problema com o nosso corpo, nunca mais iremos pecar. E isso é a grande maravilha do arrebatamento. Porque quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, o arrebatamento também significa a vitória sobre a morte. A morte entrou na humanidade lá em Gênesis 3, quando o homem pecou. A partir dali, o homem ele era imortal. Adão não era para ter morrido, mas porque ele pecou, porque ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus, e aí pecando, a morte chegou para ele. E a partir dali, mesmo que ele ainda tenha vivido, né, um bom tempo, mas ele morreu. Então, aqui no arrebatamento nós vamos ter a vitória sobre a morte. A morte não mais irá acontecer. E isso tudo ele está falando para quem aceitou a Cristo, para quem tem a Jesus como Salvador. Porque quem não tiver, a Bíblia fala
que não apenas vai ter uma morte, que é a morte física, ainda vai ter a segunda morte, que vai ser lançado no lago de fogo. Ou seja, é tudo de ruim. E ainda, 1 Coríntios 15, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Essa é também outra grande maravilha sobre o arrebatamento. Nós não iremos mais pecar. A gente não vai mais morrer, porque a gente não vai mais pecar. Lembra que a Bíblia diz, o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado, é a morte. Se nós não vamos mais ter morte, é porque nós não vamos mais também pecar. A força do pecado não vai mais agir sobre nós. Mesmo nessa vida hoje, quando a gente aceita a Cristo, nós ainda estamos debaixo do pecado. Nós ainda somos influenciados pelo pecado. E o arrebatamento vai ser o fim disso. Vai ser estarmos livres. Nós vamos poder adorar a Deus, nós vamos poder ver a Deus, porque nós não teremos mais o pecado agindo sobre nós. E aí Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, aqui é um encorajamento para os cristãos continuarem trabalhando para Deus, continuarem confiando e esperando a vinda dele para poder participar do arrebatamento. Outra motivação. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E aqui a ideia de pode acontecer a qualquer momento. Nós não tem que acontecer nada para acontecer o arrebatamento. E aí Jesus ele vai dar um exemplo. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, né? Então assim, a Bíblia diz que Jesus ele vem como um ladrão. E quem é o ladrão que avisa que está indo? A gente nunca sabe que horas um ladrão pode vir, que horas um ladrão pode arrombar nossa casa, atacar nossa casa e fazer algum mal. Então, a ideia aqui é exatamente isso. Jesus ele também vai vir como um ladrão, porque ele diz, estai apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, nós também temos que estar vigiando. Ele manda vigiar para que quando ele vier, nós estejamos acordados, nós estejamos conscientes, não estejamos em pecado, longe de Deus, afastados de Deus. E nós precisamos entender que é exatamente por isso que Jesus disse lá em Mateus 5,13, vocês são sal da terra. Ou seja, o sal da terra é aquilo que impede que haja podridão, impede que haja a corrupção, como a Bíblia também fala. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, né? E aqui nós temos que entender, o arrebatamento, ele não é só para quem diz que crê em Jesus. E aqui, pela ilustração do sal, a gente vai entender isso. O sal, se ele for bom, se ele estiver prestando, ele tanto dá gosto, dá sabor, como ele também preserva. Ele impede a corrupção, ele impede a podridão, a putrefação. Se você tiver uma carne aqui, se essa carne não tiver sal, ela rapidamente irá apodrecer, não é isso? Ela rapidamente irá não prestar para nada, ela estará podre. Mas se ela tiver sal, essa carne ela vai ser preservada, ela vai durar mais tempo. E assim se Jesus diz que nós somos o sal da terra, então são os crentes na terra que são aquilo que impedem que a terra apodreça, que a terra se corrompa completamente. E aí é isso o que está impedindo também a vinda do anticristo. Isso a gente vai ver agora onde? Em 2 Tessalonicenses 6:8. E agora vós sabeis o que o detém. Aqui, o que o detém é o anticristo, a vinda do maligno, né? A vinda que será enviado por Satanás. Essa vinda dele ela está sendo impedida, né? Por causa da igreja, por causa do Espírito Santo que habita nos crentes. E aí vamos ler aqui, ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Aqui está falando do arrebatamento. Aqui está falando do anticristo. O anticristo ele está sendo preparado por Satanás, mas ele ainda não se levantou.
Agora, existe alguma coisa que está impedindo o anticristo de levantar, está retendo ele, está freando ele, impedindo que ele se levante. E isso aqui é a igreja, certo? A igreja, enquanto está aqui na terra ainda, os crentes em Cristo, eles, como sal da terra, eles estão impedindo que o anticristo se levante. Mas vai chegar um momento em que vai ser tirado do meio. A igreja não vai mais estar aqui. E aí então, 2 Tessalonicenses 2 e 8, e então, após isso, depois disso, ou seja, primeiro a igreja é tirada, primeiro tem um arrebatamento, e depois disso, será revelado o iníquo, né? O anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, aqui é uma das coisas que, em 2 Tessalonicenses, é um dos textos que é usado porque quem diz que o anticristo, que o arrebatamento, a gente vai passar por ele. Porque lá, no início desse texto, é falado que a vinda do Senhor Jesus, ela será antecedida pelo anticristo. Aí está dizendo, está vendo? Ó, Jesus só vai voltar depois do anticristo. Ou seja, nós iremos ver o anticristo, nós iremos passar pela grande tribulação. É porque aí nós temos que entender, voltando a esse gráfico, o anticristo, ele vai reinar nesse período aqui, ó, da grande tribulação. E se Paulo está dizendo que para o anticristo subir, alguém tem que vir no lugar dele, e que antes de Cristo vir, viria o anticristo, é porque a sequência é essa. Ó. Primeiro tem um arrebatamento, e aí vem o anticristo, e começa a grande tribulação. No final da grande tribulação, é a segunda vinda de Cristo, e ele vem com a igreja. Isso por quê? Porque durante o Apocalipse, durante o período da grande tribulação, a igreja não está aqui na terra, a igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro. A igreja, ela já foi tirada ali no arrebatamento, ela está fazendo parte da festa do Cordeiro, do casamento do Cordeiro, que está lá em Mateus 25, quando fala das virgens. Então essas virgens, elas lá são as damas de honra do casamento, e a noiva é a igreja. Elas, antes da grande tribulação, serão levadas, né, o encontro do noivo com a noiva, para estar com Cristo, nas bodas do Cordeiro. Quando Jesus vem com a sua igreja, ele vem exatamente com a igreja porque ela está no céu, e não na terra, porque ela foi levada no arrebatamento, passou os 7 anos da grande tribulação nas bodas do Cordeiro, e depois da grande tribulação a igreja desce para a terra na segunda vinda de Cristo. Então aqui nós temos como é o resumo da escatologia, né? Lembrando, aqui na grande tribulação são 7 anos. Então nós temos 3 anos e meio aqui, em que o anticristo ele vai aparecer como solucionador de muitos problemas, ele vai trazer paz, etc e tal. Mas no meio ele vai quebrar essa aliança, né? Ele vai quebrar essa paz, porque bem aqui, nesse início, ele vai fazer um acordo de paz com Israel, vai permitir que o terceiro templo dos judeus seja erguido lá em Jerusalém, e vai restaurar o sacrifício de animais como era no Antigo Testamento, né? Ele vai trazer a paz para o Oriente Médio. Então essa guerra que está acontecendo hoje lá, o anticristo ele vai resolver, porque ele vai trazer uma falsa paz. E isso ele vai fazer durante 3 anos e meio. Quando chegar bem aqui, aí ele vai dizer, eita, peraí, eu sou Deus agora, eu tenho que ser adorado. E aí começa mesmo o período da grande tribulação. Então, continuando aqui, irmãos, o anticristo, então, né, ele vai aparecer depois que a igreja for retirada. E aí nós estamos aqui estudando sobre como se preparar para o arrebatamento. E tem como se preparar para o arrebatamento? Porque veja, lá em Lucas 21 e 36, Jesus mandou: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Que coisas?
a grande tribulação, tudo que iria acontecer ainda, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, que só quer dizer o quê? Muita guerra, fome, desgraça, toda a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Isso daí é para quem está longe de Deus, quem se afastou de Deus. E aí, mas quer dizer que a igreja não está fraca hoje, a igreja não está apostatando da fé, a igreja não está se afastando de Deus, né? Como os que dizem, a igreja precisa passar pela grande tribulação para ser purificada. Aí onde está? A Bíblia fala no final dos tempos de 2 igrejas. Filadélfia, que foi a que ele prometeu que iria evitar a grande tribulação, e ele fala de Laodiceia, que é a igreja apóstata, é a igreja que vai adorar o anticristo, é a igreja que vai participar da grande tribulação mesmo sendo destruída e recebendo a ira de Deus. Então, no momento do arrebatamento, o que nós temos que orar é para nós sermos dignos de evitar essas coisas, de subir no arrebatamento. E aí é algo que é o que a gente vai estudar hoje. Porque todas essas coisas vão acontecer. E aí alguns irão escapar pelo arrebatamento e outros não. Então nós temos que orar para sermos dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e que está em pé diante do Filho do Homem. Hoje a gente vai estudar Marcos 10, 17 a 25, que é o exemplo aqui de um homem rico. Então das riquezas para a prontidão. Marcos 10, 17 a 25. Nós vamos ver a história de um homem de sucesso, um homem que era rico, que era bem sucedido e que queria ganhar a vida eterna. Então, ele vai servir para nós de exemplo de como nos preparar para o arrebatamento. Lá em Marcos 10 e 17, fala assim: E Jesus, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né? Então estava lá Jesus, ele estava com seus discípulos, e de repente apareceu um homem, né? Que a Bíblia também vai dizer, dar mais características sobre ele, a gente vai ver, e se ajoelhou perante Cristo e perguntou: O que é que eu tenho que fazer para a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? Olha, esse homem aqui a gente vai ver, ele era religioso já desde criança, mas ele ainda tinha essa dúvida, né? E aí, essa é uma das coisas que a gente vai ver, né? Como não basta ser religioso, não basta apenas falar sobre Jesus, é mais profundo do que isso. Então, vemos em Mateus que este homem era um jovem, e ele estudava a Bíblia desde criança, né? Lá em Mateus, isso a gente lembra, a gente está começando a ver em Marcos é 17. Então você sabe, os evangelhos, eles muitas vezes contam a mesma história. Então essa história aqui, a gente vai ver em Marcos 10, 17 e também em Marcos 19. E aí, lá em Mateus, ele vai falar que esse homem, ele era jovem, né? Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda, né? Então assim, aqui a gente está vendo, esse homem, ele era um jovem, como está ali. E desde que ele era criança, já durante muito tempo, ele seguia a Torá, né? Que ele era judeu. Ele seguia a Deus. Mas ainda assim ele veio para Jesus perguntar o que é que ele tinha que fazer para ser salvo. Aí lá em Lucas, a gente aprende outra coisa sobre ele. Lá em Lucas fala que ele era um príncipe. Ou outras versões falam, ele era um governador, ele era um grande líder, uma pessoa muito importante. Então assim, a gente está vendo alguém aqui que é muito inteligente, né, que é bem sucedido, que era um príncipe, né, que ele tinha, né, a gente vai ver também, tinha muita riqueza. Aqui nessa ilustração, ele todo bem vestido, né, com uma roupa muito bonita, um chapéu todo muito bonito. E aí ele pergunta para Jesus: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então, esse homem era evidentemente uma pessoa muito importante na comunidade judaica. Ele era um príncipe, um governador. O que torna a sua ação, né, de procurar Jesus para perguntar sobre a vida eterna como algo ainda mais notável. Porque Jesus, ele não era muito bem considerado
establishment judaico, né? Ou seja, pela elite judaica, Lembra que onde Jesus ia, os escribas e fariseus detestavam a Jesus, viviam querendo fazer perguntas incriminadoras para ele, querendo encontrar ele em algum defeito. Mas esse homem aqui não. Ele era jovem, ele era respeitoso, ele era governador. E é outra coisa que a gente vê também. Em 3 dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nos dizem que ele era rico. Era um homem de posse, ou seja, era um homem muito bem sucedido. Então ele praticamente tinha tudo que alguém poderia querer, né? Ele só ainda tinha uma dúvida: e para ir para o céu, para ter a vida eterna, como é que eu faço? E aí Jesus respondeu para ele, voltando para Marcos: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus, né? Ou seja, ali Jesus já retrucou os elogios dele, né? Que ele já deu querer aquela história da bajulação. Ele se aproximou de Cristo: ô mestre, o senhor que é um bom mestre, o senhor que é um homem tão sábio, né? Tem gente que chega assim, quando vai pedir uma coisa, aí ele rasga elogios e fala um monte de coisa. Foi a abordagem desse homem. Mas Jesus já retrucou na hora: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Então, olha como esse homem ele era, para os padrões morais, né, e religiosos, como esse homem era bom. Quem aqui poderia dizer isso, que era tão bom, né? Que nunca, talvez para alguém vai dizer: não, nunca matei, nunca adulterei, nunca roubei. Aí, mas um dos 10 mandamentos, em algum momento a gente acabou já quebrando, né? Falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Nem que seja algum dos 10 mandamentos, nenhum de nós pode chegar e dizer: eu nunca quebrei nenhum em momento algum da minha vida. Porque lembra que Jesus fala que até na nossa cabeça a gente quebra os 10 mandamentos. Não precisa você matar alguém para você desobedecer o mandamento do não matarás. Só em você ter raiva, ódio e desejar a morte de alguém, você já quebrou o não matar, né? Mesma coisa sobre adultério, o olhar lascivo, sobre o não furtar, né? Só de você cobiçar e desejar a coisa de alguém, ali você já está com o início do que seria um roubo, né? A mentira, a desonra do pai e mãe. E aí ele diz: eu tenho obedecido tudo isso desde a minha adolescência. Eu cumpro a Bíblia, cumpro a palavra de Deus. Aí, veja, ele, provavelmente, como tendo sido um jovem, ele foi criado sobre a Shema judaica. E isso é algo muito bom. Sempre que a gente tem aqui as crianças, né? Quando um bebê nasce, isso aconteceu com tanto o Miguel, com o Mateus, e vai acontecer com o Levi também, é lido aqui Deuteronômio 6, 4 e 9, que fala, né? Sobre: ouve Israel, nosso Senhor Deus, único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, ele provavelmente foi uma criança, um jovem, que desde cedo estudou a Bíblia. Então, desde cedo, ele já vinha, né, buscando, de certo modo, buscando a Deus, ali cumprindo os mandamentos. Mas chega nesse ponto, ele ainda não tinha certeza da salvação. Ele ainda não achava que merecia o céu. Tanto que ele perguntou: o que é que eu vou fazer para ir para o céu, né, para ter a vida eterna? Então, observe como quando o jovem se apresentou, ele fez isso como um seguidor rotineiro do judaísmo, né, e Jesus nem corrigiu ele. Em vez disso, Jesus ele fez uma pergunta muito incisiva sobre comparar a bondade relativa dos homens com a bondade absoluta de Deus, né? Ele diz assim: lembra? Mestre, bom mestre. Aí ele diz: até a palavra bom, Jesus falou: você não pode chamar qualquer um de bom, porque bom só é um, é Deus, né? Porque a bondade dos homens era relativa. Ou seja, alguém aqui, por melhor que seja, geralmente essa pessoa só é bondosa com quem ele gosta, com quem faz algo de bom para ele, né? Com quem de algum modo agrada essa pessoa. E a bondade de Deus absoluta, a Bíblia fala que Deus ele é bom
para os maus e para os bons. Porque só a bondade de Deus de deixar esse mundo funcionando, de ainda existir a chuva, o sol, né, saúde, muita gente que tem tanta bens e riquezas, só isso é a bondade de Deus. Então, até isso Jesus já rechaçou dele, não aceitou ele comparar a bondade relativa dos homens com a bondade de Deus. Mesmo assim, o jovem foi persistente em sua busca. Apesar de todo o seu sucesso e riqueza, né, veja, esse homem era um líder, ele era religioso, ele era rico, mas ele não tinha paz no coração, ele não tinha certeza da salvação ainda. Então aí Jesus passa a fazer um exame do coração dele. E a Bíblia fala lá em Marcos 10:21 que Jesus olhou para ele e o amou, né? Jesus, ele conheceu aquele homem, sabia como é que era no seu coração. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para esse homem, ele o amou. Aqui está um homem que é claramente bem-sucedido, mas está frustrado. Ele sabe que algo está errado, que algo está faltando em sua vida. Talvez ele podia ter algum problema na casa dele, ele podia ter algum problema com a família, ele podia estar passando por alguma dificuldade. Então, quando ele ouve falar que Jesus estava ali perto, então ele corre para perto de Jesus, o mais perto que ele consegue chegar para alcançá-lo, cai de joelhos e faz essa pergunta, né? O que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? E a Bíblia diz sobre aquele momento que Jesus, ele não olhou para aquilo ali como se ele estivesse atrapalhando o ministério dele, como fosse uma interrupção. Mas Jesus foi lá e falou com ele. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e olhou isso de uma maneira tão profunda que olhou o seu próprio coração. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas aí Jesus, apesar de ter amado, falou, olha... E na verdade, apesar não, por ter o amado, né, chega para ele e fala, ó, você já fez tudo isso, você vem obedecendo os 10 mandamentos, você vem cumprindo a palavra de Deus, mas ainda lhe falta uma coisa, disse ele. Ao se aproximar de Jesus, o jovem da história, né, ele expressou seu desejo de herdar a vida eterna. Só que Jesus, ele viu além das palavras dele o desejo de ir para a vida eterna e olhou dentro do coração. Ele percebeu que o jovem havia permitido que a sua riqueza se tornasse o seu senhor e prioridade. Ele viu que aquele jovem, que era rico, bem-sucedido, que era um líder, né, era um príncipe lá, ele queria ir para o céu, mas ele queria continuar tendo a sua vida boa aqui na terra, assim, aquela coisa do eu vou para o céu porque eu sou bom, né? Ele queria, né, conforto, né? E aí, o que é que Jesus disse para ele? Ó, vai, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me, né? Ou seja, você não é rico, você não tem um monte de coisa? Vá lá, quer ir para o céu? Vá lá, venda tudo que você tem, dê para os pobres e depois vem e me siga. Aí alguém vai dizer, ó, tá vendo aí? A Bíblia está dizendo que todo mundo tem que vender o que tem e dar para os pobres para seguir a Jesus. A ideia aqui não é essa, certo? O objetivo aqui de Jesus não era que ele simplesmente se desfizesse de todos os seus bens e desse para os pobres. Ali era um teste. Para ver se ele iria fazer isso ou não. Jesus desafiou a vender seus bens e seguir de todo o coração. Então esse confronto revela uma verdade importante. Jesus examina os nossos corações e identifica as áreas onde demos senhoria a outras coisas além de Deus. Ali, na verdade, essas coisas que ele tinha eram um ídolo. Tanto as coisas que ele tinha, como também os mandamentos que ele seguia. O fato dele ser um líder lá, aquilo dali ele achava, eu mereço ir para o céu, porque eu cumpro os 10 mandamentos. Eu mereço ir para o céu, porque eu sou bem-sucedido. É interessante, como ele, apesar de achar isso, mas isso não dava certeza da salvação. Tanto que foi por isso que ele perguntou para Jesus, como é que ele iria para o céu. Aí Jesus fala para ele, olhou ao seu redor e disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Né? Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vocês já viram esse versículo? Mais fácil entrar um
passar um camelo do que um rico entrar no reino de Deus? Será que é isso aqui? Ó, imagine um camelo. E se a gente botasse um camelo aqui na sala, provavelmente ele ia tomar esse espaço aqui todinho. Aí imagine uma agulha. E aí o camelo passar pelo fio da agulha. Se fosse isso daqui, não é que era difícil. Era impossível, né não? Era absolutamente impossível. Um camelo, um animal enorme, passar pelo fundo de uma agulha. Aí a gente tem que ver realmente o que é que Jesus estava falando ali. Aí, ó, Jesus estava dizendo que se você doar os seus bens e ficar pobre, você vai para o céu. Ou seja, se alguém disser, não, Jesus mandou vender os bens e dar para os pobres, isso seria o quê? Seriam boas obras. Mas boas obras levam para o céu? Não, né? Jesus estava dizendo a esse homem, você não pode ir para o céu quando confia em tudo que você pode fazer. E aqui está o que você está confiando e eu vou provar para você, né? Ele vai mostrar que ele estava confiando nas riquezas dele, nas obras dele, na bondade que ele fazia, né? E achava que por isso merecia ir para o céu. Jesus foi direto ao coração desse homem e nessa conversa mostrou-lhe em que ele estava depositando a sua confiança. E não era em Deus, não era em Jesus. Mostrou-lhe qual era o seu Deus, com D minúsculo, que era o dinheiro, as riquezas, né? Jesus estava tentando ajudar esses jovens, seus discípulos, a compreender que entrar no céu em virtude de qualquer boas obras é uma impossibilidade absurda. Isso não pode acontecer. Ele usou uma ilustração humorística para deixar claro esse ponto, né? Quão impossível é isso? É tão impossível quanto um camelo, uma das maiores criaturas do reino animal, passar pelo fundo de agulha, né? Ou seja, isso não pode acontecer. Mas isso, né, é pela questão de o rico entrar no céu pelas boas obras, não é simplesmente porque é rico. Que a Bíblia fala, né? O amor ao dinheiro, e não o dinheiro, é a raiz de todos os males. O amor. Ou seja, quando você tem aquele desejo desenfreado por dinheiro, eu quero mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser uma pessoa melhor. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou ajudar mais as pessoas. Esse é o engano do amor ao dinheiro. Achar que se a gente tivesse mais dinheiro, nós seríamos mais felizes, né? Então é como se fosse fazer isso aqui, né? Fazer um camelo passar pelo fundo de uma agulha. O que Jesus estava querendo dizer, né? Aqui são duas formas de interpretar. Uma, que é absolutamente impossível alguém ir para o céu pela riqueza, por ser rico. E a gente vai ver agora que seria um camelo passar pelo fundo da agulha. E aqui eu vou mostrar outra forma de ver essa passagem, que é como alguém que tem posses, ele pode ir para o céu, né? A última parte desse versículo muitas vezes perde o significado, mas certamente foi compreendida pelo discípulo de Jesus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus não pensaram nisso. Isso daqui é um entendimento, isso aqui, né, um camelo e uma agulha como é aqui, é um entendimento que nós ocidentais, modernos, temos. Na época de Jesus, o que os discípulos entenderam não foi isso, certo? Foi o buraco da agulha era um portão de entrada para Jerusalém, que depois que era aberto, que o portão principal era fechado à noite, né? Era um portão, era como se fosse um portãozinho pequeno. Que, vejam, um camelo era um animal muito alto e geralmente ele era usado para levar carga, mercadoria. Então ele tinha as suas costas cheias de mercadoria. Provavelmente um camelo com as mercadorias seria mais alto do que esse aqui. E é como se ele tivesse que passar por uma porta dessa altura aqui, certo? Então, o camelo, ele não tinha como passar ali, porque ele era alto, né? Então, o que a gente vai ver aqui, não é que é uma questão, não é impossível, mas um pouco difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Então vamos, um pouco difícil assim, bem, né, relativo. Vamos nos concentrar em cada detalhe, né? Como é que os ricos faziam para passar o camelo nesse lugar? Os ricos precisam primeiro desmontar do camelo, ou seja, o camelo nessa época é como se fosse um carro de luxo. Não era todo mundo que tinha um camelo. Era alguém
que tinha no mínimo algum dinheiro para poder ter um camelo, que é um animal grande, né, que tinha que comer, tinha que, né, para dar conta de um animal desse, era como se fosse um carro bom. Isso. Então, primeiro, para um rico que estava em cima do camelo, passar por essa portinha, a primeira coisa que ele tinha que fazer era descer do camelo, ou seja, deixar o seu orgulho. A riqueza traz consigo o seu orgulho. É esse orgulho que separa os ricos do Senhor, como a Bíblia nos diz em Provérbios 16:5. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominável ao Senhor. Embora um não forças, ninguém ficará impune, né? Geralmente os ricos se unem, né, um para ajudar o outro, e a Bíblia diz que quem, mesmo que seja rico, se juntar para escapar da condenação, da justiça de Deus, não vai ficar impune. O próximo passo é desmontar a mercadoria do camelo, né? Ou seja, ele estava em cima do camelo cheio de mercadoria. Para ele passar por aquela porta, ele tinha que descer do camelo e tirar a mercadoria dele. Isso também está relacionado com nós perdermos a fé nas coisas materiais, ou seja, deixarmos de achar, não, eu estou bem na vida porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um carro, porque eu tenho um bom emprego, etc e tal. Ou seja, é a questão em que você vai colocar a sua confiança. Muitas vezes pensamos que o enorme saldo bancário e bens terrenos são suficientes para salvar nós e os nossos filhos. Ou mesmo, para quem acredita que vai ficar aqui na grande tribulação, né? Basta eu juntar comida, né? Basta eu juntar aqui uma arma, juntar alguma coisa, arrumar um banco, cavar um buraco no chão que eu vou escapar do anticristo. Aí Jesus ele diz, cuidado, esteja alerta contra todo tipo de ganância. A vida não consiste na abundância de bens. Né? Se alguma vez pensamos que a riqueza nos garantiria uma melhor vida, certamente estaremos longe do reino de Deus. Deus sempre quer que olhemos para Ele em todas as nossas necessidades. Você deve perceber que mesmo as coisas materiais às quais você se apega, foram fornecidas por Deus e somente Deus pode salvá-lo e conceder-lhe felicidade, saúde e paz. Né? Então aí, desceu do camelo, abaixa o camelo e faz ele passar para dentro da cidade, né? Então, Jesus destaca para você e para mim a importância da humildade, da entrega e da total dependência de Deus para a salvação. Devemos nos livrar de tudo que nos impede de entrar no reino de Deus. E aqui em 1 Timóteo 6 a gente vê como é que deve ser o rico, né? Depois vocês leiam essa passagem, que aqui fala, né? Sejam que os ricos, né, que são crentes, não sejam arrogantes, nem imponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Então, lá em Hebreus 12 também vai dizer, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, né, e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Lembra, o que é o arrebatamento? É encontrar com Jesus nos ares. Se nós estivermos apegados às coisas daqui, a gente não vai subir, vai ficar preso aqui, certo? Vai ser como a mulher de Ló, que Jesus disse, lembre-se da mulher de Ló. Quando os anjos tiraram, né, Ló, a mulher e as filhas de Sodoma, ela olhou para trás e virou a estátua de sal. Por quê? Porque ela estava apegada a esse mundo. Então, outro requisito para subir no arrebatamento é, você está pronto a deixar esse mundo? Ou você tem algum apego aqui? Ou aqui você está preocupado, vou deixar uma casa para trás, vou deixar parentes para trás, vou deixar meu emprego para trás. Aquela coisa, você tem que escolher. Ou quer subir e encontrar com Jesus, ou quer continuar aqui nesse mundo, né? E não fazer como a mulher de Ló. Ela olhou para trás porque estava presa ao mundo. Então, e aí é exatamente isso que a gente vê no jovem rico. Quando Jesus falou para ele vender os bens dele e entregar aos pobres, aí ele já ficou triste, se afastou de Jesus, ficou abatido, porque ele tinha muitas riquezas, né? Ou seja, no coração ele estava preso a essas riquezas. Ele estava, né, aqui, não estava pronto para seguir a Cristo. Por que ele rejeitou o plano de salvação? Porque ele já havia confiado em outra coisa, suas grandes posses. Ele não estava disposto a olhar além do que podia ver para o que não era visto, a desistir dos seus bens materiais em troca da vida eterna.
Ele foi embora triste, não porque ouviu a mensagem errada ou porque não acreditou na mensagem. Ele foi embora triste porque não estava disposto a admitir o seu pecado, abandoná-lo e seguir o Senhor. Quando Jesus terminou de contar a história, a Bíblia nos conta que seus discípulos ficaram surpresos, né? Eles ficaram muito admirados. Por quê? Se esse homem que era rico, que ele era bom, né? Ele cumpria os mandamentos, que ele era um homem religioso, que ele fazia tantas coisas boas, se ele não pode ser salvo, então quem que vai ser salvo? Né? Então, aí a questão toda é, porque não é nós que nos salvamos, não somos nós que com boas obras nos salvamos. Jesus diz para eles, esse versículo, Jesus olha para eles e diz, para os homens isso é impossível, ou seja, se salvar, para os homens com as suas boas obras, com a sua bondade, né? Com a caridade que se fizer, é impossível ser salvo, mas isso não para Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Ao refletirmos sobre a história de Marcos 10, 17 a 27, somos confrontados com a urgência da prontidão para o arrebatamento e da preparação dos nossos corações para o regresso de Cristo. O amor e a compaixão de Jesus para nós lembra-nos constantemente que Ele deseja a nossa salvação. Permitamos que o seu exame dos nossos corações revele áreas onde temos dado domínio às coisas mundanas, né? Ou seja, que nós nos deixemos examinar por Deus e pela palavra para saber quais são os ídolos no coração que eu tenho. O que é que eu tenho que está me prendendo aqui nessa terra, para que quando Jesus voltar eu possa subir. Que eu tenho que me livrar disso para poder subir. Que possamos renunciar aos nossos apegos e priorizar Deus acima de tudo, reconhecendo que é somente através da sua graça e poder que podemos ser salvos. Com este conhecimento, esperemos ansiosamente o retorno de Jesus com o coração pronto, e assim nos prepararmos para o arrebatamento. Amém? Chamar o pastor para fazer uma oração de encerramento. Ok. Vamos orar. Senhor Deus, o rijo clamor da trombeta ouvirão os filhos de Deus que ao céu subirão. Vindo em nuvens, Jesus surgirá, e visto por todos os homens será. Seus anjos virão deste mundo levar os que com Cristo irão reinar. Que dia de júbilo e esplendor, ó glória a Jesus o Senhor.